Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. Então, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho e é isso. Valeu! Temos plateia aqui. Verdade. Tem muitos fãs. Dá uma responsa, né? Pô, com certeza. Inclusive, sobre os assuntos que a gente quer falar. Sim. Mas eu já quero adiantar, a gente é leigo, né? Mas vamos só tirar dúvida aqui. Muitas. Então bate muitas palmas pro teólogo, arqueólogo Rodrigo Silva. Aê. Nosso convidado de hoje. Como é que você tá, meu irmão? Eu amo a sua voz. Você tem uma voz tipo assim, tudo bem? Poxa, eu gostei Olha lá. então. Não vou operar das amígdalas. Não? Não, você falou que muda a voz? Muda. E você não percebe que minha voz é anasaladinha? Mas você tem a amígdala zoada? Não tem não. Pelo menos por enquanto isso não. Não, né? Mas, gente, valeu, muito bom estar aqui. Pra mim é um prazer. Tá maluco. Tá falando, vocês são. Olha, todo mundo que a gente fala, pode pá, que legal, manda um abraço e tudo. Eu tava com o Thiago Negro agora, falou, cara, eu sou fã deles lá, manda um abraço. Que legal. Todo mundo. De verdade, muito obrigado. Meu irmão, eu quero saber, assim, antes de qualquer pergunta, a gente quer falar aqui que, tipo, as perguntas que a gente vai fazer aqui não é nada contra o que você acredita ou o que a gente acredita, a gente só quer tirar dúvida e colocar, abrir aqui, ó, Fiquem as tranquilos. cartas. Primeiro porque eu acho que quanto mais perto de Deus a gente chega, mais perguntas você faz. E se tem dois segundo- ou mais falando, ele está entre Exatamente, nós. exatamente. Eu E tô ligado. se pergunta fosse ofensiva, Jesus nunca faria tantas perguntas como ele fez. Ele era um rapaz muito perguntador? Claro. Judeu é perguntador. Uma vez perguntaram a um judeu, por que o judeu responde uma pergunta com outra pergunta? Ele falou algum mal nisso? E pode olhar que essa era o método de Jesus. Mestre, que farei para a vida eterna? O que está escrito na lei? Bom mestre, por que você está me chamando de bom? Às vezes a pergunta estimula o diálogo. Quem tem medo de pergunta e quem tem medo de questionamento é que tem problema. E eu acho que é bom. E o que a gente não sabe, a gente tem que ser honesto. Isso nós não sabemos. Pô, a gente já sofreu muito com isso aqui. Sim, de perguntar por que queria perguntar. E a pessoa se ofende. Não, é porque depois sai, vai pra corte, a galera tira de contexto, enfim. Eu já quero... Já fala disso? Você acha que é bom? O quê? Eu vou falar. Teve Nossa, 2 anos meu atrás, Deus. Rodrigo, de verdade, a gente tava conversando, fazendo 24 horas, já tava com muito tempo de live falando, mas isso não justifica nada, tá tudo certo. E eu tava lendo, eu sou um cara que, como eu te disse offline, meu pai era tipo, antes de dormir, ele fazia obrigatoriamente, assim, ler uma passagem da Bíblia. Tipo, ler uma página frente e verso, pelo menos. E aí era o que ele fazia comigo, com a minha irmã ali, antes dele dormir, e depois da massagem dele também, que ele pedia no pé, e a Bíblia e dorme. E aí... Foi passando, eu já li a Bíblia, eu sei de todas as passagens, aplico coisas pra minha vida, tem coisas que eu olho, tudo bem. Só que eu falei lá, 2 anos atrás, que a gente tava conversando, falaram, Igão, o que você acha da Bíblia? Eu falei assim, eu acho que a Bíblia é um livro de história. Assim, só que eu comparei de uma forma chula com o Chapeuzinho Vermelho. Eu falei assim, é um livro de história assim como o Chapeuzinho Vermelho. Aí cortaram isso, divulgaram, e aí hoje pra internet eu sou satanista, por conta disso. E aí a Fique galera... tranquilo que eu também sou vítima da mesma coisa e eu não tenho a exposição que vocês têm. Não, o Igão teve uma fase que ele virou o Satamém mesmo. Mano. Sério. Era vídeos do TikTok. Eu tava aqui no TikTok do Nabu. Igão do Podpah, né? Do Satanás. Olha o que ele falou. Eu falei, caralho, mano, tô com ele todo dia. A gente Você ora, sabe que mano. esses dias eu A gente tava, crê em Deus, eu tava cara. pensando com o Alok. E o Alok falando a mesma coisa. Ele me pedindo algumas questões da Bíblia, ele tudo, falando que ele tava num lugar que ele botou uma pirâmide. Mas pra quê? Aquilo recortaram o negócio da pirâmide, falaram que ele era satanista, Entendi. que era de Nova Era. Illuminati. Uma vez eu tirei uma foto despretensiosa, apenas com a mão aqui, sabe, brincando, porque antigamente o pessoal tirava muito foto com mão aqui. E como eu fui no museu, eu botei um chapéu lá, eu sou zoador. Eu acho que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia Eu da sou religião dele. zoador, é muito bom. Eu sou Aí, zoador também. eu coloquei a mão, e pra quê? Ah, você é... Aí misturaram Illuminati com maçonaria, com não sei o quê, com bode preto, que eu era, e até hoje tem Isso era uma mãozinha. E aí o que eu aqui. queria Isso era explicar um pra você, porque a gente lê as histórias, e tem muitas histórias que, por exemplo, foi quem que abriu o mar? Moisés. Aí tá certo. E aí tem a história lá que Moisés chegou, e aí na Bíblia tá lá escrito que, tipo assim, subiu um paredão de água e aí eu fico assim na minha cabeça, falo assim, eu não creio que tenha sido assim. Que ele chegou lá, subiu o paredão de água, abriu o caminho perfeito, os peixes congelou e ele passou. Eu creio que talvez a maré estava baixa e eles passaram. E isso era um milagre pra época, e por que não? E aí eu queria que você me explicasse isso, por exemplo, Davi e Golias, realmente existiu? Tinham gigantes? Ou são coisas que são contadas pra também prender a gente na história? Boa. Mais lúdico, Boa. né? Porque senão se conta, fala assim, talvez, né? Moisés chegou lá, a maré tava baixa, talvez não tenha tanto esse apelo. Entendi. Eu vou até potencializá-la mais. Há histórias muito estranhas na Bíblia. Uma virgem que deu à luz a um menino, um Jesus que andou sobre as águas, que... Multiplicou pães. Parece história do... Sim. Né? Ou misturado com Comics, alguma coisa assim. Mas vamos lá, nós temos 3 maneiras de responder isso. Letra A, considerar que tudo é um mito mesmo, como você falou. E há acadêmicos que falam que tudo é um mito. Por exemplo, você tem a escola alemã, que tinha um camarada chamado Rudolf Bultmann, que era um dos expoentes, Reimarus, que diziam que Jesus era apenas um mito. E eles faziam a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um cara como outro qualquer, o Cristo da fé que foi esse Cristo mitologizado que criaram. Então tem essa abordagem. A segunda abordagem que tem é aquela, por exemplo, de um homem chamado também alemão, por coincidência, chamado Werner Keller, que escreveu E a Bíblia tinha razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite, né? Como se eu contasse assim, na hora que eu tava vindo pra cá, ia um cara, mas na hora, não aconteceu isso, eu tô... Não, né? claro. Na hora que iríamos saltar, passou uma moto correndo e ele correu. Foi isso que aconteceu. Aí um anjo de Deus veio, segurou o cara. Então tem essa segunda interpretação. E tem a terceira, que é a que vê uma historicidade no relato.
Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A. Quando você compara analiticamente o texto da Bíblia com o texto da mitologia do passado, as técnicas não são as mesmas. Porque é um É um estilo literário diferente. palavreado que já não se usa hoje. Na mesma época. Sim. Porque na época tinha mito. Você tinha as fábulas de Esopo, você tinha a mitologia de Homero, a Hesíodo, que contava as mitologias gregas. E o jeito também tem as mitologias mesopotâmicas. O modo como a Bíblia está escrito definitivamente não é uma característica de mito. Eu vou dar um exemplo pra galera entender. Lembra do Jô Soares? Lembro. Eu fui 3 vezes ao Jô Soares. Que legal, cara. 3 vezes na época. O Jô Soares não é um podcast. Não. Aí se no futuro alguém falar, não, o Jô Soares era um podcast. Alguém que conhece vai falar, não era porque era uma entrevista, o podcast também era. Mas o podcast tem essas e essas e essas características que o Jô Soares não tem. O Jô Soares tinha pauta, o podcast não tem pauta. O Jô Soares era controlado do tempo, o podcast não é, tinha edição. Então você sabe diferenciar um podcast de um talk show. Porque eu vivi essa época. Você viu essa época. Tá. Hoje, eu como arqueólogo, fazendo uma análise da literatura do passado, eu digo, literatura de mitologia tem características que a Bíblia não tem. Tá. Olhando pra cá parece a mesma coisa, igual alguém do futuro, é tudo entrevista. Não é, tem diferença. Então essa sua terceira linhagem, você acredita que aconteceu o quê? Vou colocar do Êxodo, por exemplo. Alguma coisa realmente fantástica aconteceu. Eu não acredito na ideia que a água baixinha, porque a Bíblia fala que o exército de Faraó foi afogado depois pelas águas. Sim. Então se foi água baixinha, não é que essa água baixinha. Aí o milagre fica pior ainda, né? Então o que acontece? Quando eu saio da Bíblia e vou pra cultura egípcia, eu encontro alguma coisa? Encontro. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Muita gente pensa erroneamente que o faraó do Êxodo era Ramsés. Até o filme da Disney mostra isso, quase uma passagem da Bíblia na crônica lá. O faraó do Êxodo tem tudo pra ser Tutmosis III. E quando o faraó morria, eles desenhavam na tumba dele várias áreas do Amduat. O Amduat é o seguinte, quando você vai pro paraíso, na visão egípcia, você passa por 12 estações da barca solar. Até chegar por aí. Até chegar ao paraíso. Aí você passa por Osíris, primeiro por Anubis, depois pelo deus Thoth, pela deusa Maat, até chegar em Osíris e volta. Como se fosse, entre aspas, uma tela de videogame mesmo? Uma tela de videogame, que só passa de fase. Isso. Bingo. Aliás, até o Stargate era baseado nos portais. Então, quando você vai na 12ª oração da Amduat, apenas está isso no túmulo de Tutmosis III. Ele pede estranhamente que os deuses protejam a multidão de soldados que morreu afogada por seguir sua carne e não teve condição de ser sepultada. O Nilo não dava inundação para matar afogado uma multidão inteira. No Egito, no delta do Nilo, não chove. Até hoje. E você tem, inclusive, os desenhos lá da água com os cadáveres todos lá. Sério? Aham. Do desenho na parede. Ele está testemunhando que um exército Morreu afogado. Outra coisa curiosa. Quando a tumba de Tutmosis foi encontrada, Victor Loré, que era o arqueólogo que encontrou, viu que o túmulo estava intacto. Só que quando abriram o caixão, o sarcófago, a múmia que está sepultada no lugar de Tutmosis III era um rapaz de 20 anos, aproximadamente. E o faraó morreu com 50 e poucos anos. Vixe. Então, por alguma razão, os egípcios mumificaram um outro corpo no lugar do faraó. Por quê? Explicou Você isso? sabe? A Bíblia fala que o faraó morreu nas águas do mar com seu exército. Ah, e eles não Então, eles queriam dar o braço a torcer. Exatamente, não tiveram nem um corpo para recolher de lá. Você tem o papiro de Pulver, que está hoje no Museu de Leiden, na Holanda, também escrito, nada de Bíblia, estou contando coisas da arqueologia, da egiptologia. E nesse papiro de Pulver, o escriba pede aos deuses proteção e pergunta por que as pragas estão caindo sobre o Egito. E ele menciona algumas pragas, e ele fala, por que o Nilo se tornou em sangue? Por quê? Não, ele questiona de maneira retórica. Ah, tá. É como falar assim, pô, sacanagem, cara, por que Por que fizeram isso Por que comigo? aconteceu isso isso? comigo? Por que o Nilo se tornou em sangue? Por que os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada? Por que os animais estão ficando no canto? Por que a escuridão, ou seja, várias das pragas mencionadas no Êxodo estão ali? Então, fazendo uma correlação, eu tenho um testemunho fora da Bíblia do que o que a Bíblia falou é verdade. E contado por inimigos da Bíblia. Tá certo? E o último elemento que eu coloco agora de ordem mais filosófica, para que um milagre extraordinário aconteça, basta uma coisa, que Deus exista.